paz seja com todos. Eu sou Renilton de Lima, fundador do canal O Que Dizem as Sagradas Escrituras. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito polêmico e muito usado em meio aos cristãos, que são as 5 expressões mais usadas no meio cristão, principalmente no meio pentecostal. Como por exemplo, manto, terra, vaso, carruagem de fogo, canela de fogo e etc. Essas são expressões que são muito usadas no meio evangélico, principalmente entre os jovens, entre aqueles que gostam muito do reteté. E falando de reteté, um dia nós faremos um vídeo explicando essa história do reteté, como surgiu, o que era o reteté, para que todos fiquem cientes da verdade sobre isso. Você sabe o que significa cada uma dessas expressões e por que as pessoas usam essas expressões? Muitas pessoas costumam usar essas expressões chamando o irmão de vaso, de terra, de tocha de fogo, mas na verdade eles falam isso sem saber o sentido verdadeiro de cada uma dessas expressões. E hoje o canal O Que Dizem as Sagradas Escrituras vem trazendo tudo para você entender melhor a respeito disso. Vamos ver? Primeiro, manto. É comum ver por aí alguns cristãos evangélicos usando essa expressão: fala manto, paz do Senhor manto, o irmão gostar do manto. E como entre nós brasileiros tudo vira moda rapidinho, essas expressões foram se espalhando pelas igrejas brasileiras e praticamente todo o mundo ou todo o continente brasileiro fala e usa essas expressões. Mas o problema disso tudo não é falar essas expressões. O problema é que as pessoas falam e não sabem o significado e não entendem por que falam. Em Êxodo, no capítulo 28, versículo 4, Deus cita como seria feita a roupa dos sacerdotes. E em meio aos acessórios estava descrito ali o manto. Também em 1 Samuel, no capítulo 24, versículo 4, nós vamos ver Davi cortando a orla do manto de Saul. Além dessas passagens, existem inúmeras passagens que falam a respeito do manto. Mas os cristãos usam essas expressões por causa de qual manto, na verdade? Os cristãos usam essa expressão se baseando no manto que Elias deixou para Eliseu quando Elias subiu ao céu no redemoinho. Essa passagem vai se encontrar lá no livro de 2 Reis, no capítulo 2, versículo 13 e 14. Porém, ninguém nas Sagradas Escrituras foi chamado de manto, mas o povo faz a confusão tremenda sobre isso, porque o manto era um acessório e não um título dado às pessoas. Então as pessoas costumam usar o manto, a palavra fala manto, para dizer que a pessoa é cheia da unção. Mas na verdade não existe respaldo nenhum nas Sagradas Escrituras de ninguém que foi chamado de manto por estar cheio da unção. Terra. Paz do Senhor, terra. Tu é terra, o irmão deu terra. É importante lembrar que todas essas expressões são usadas enfatizando sempre algo benéfico, como se quisesse falar o irmão é cheio da unção. O único versículo que mais se aproxima dessa expressão está em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, que diz assim, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Mas isso não denota nenhum tipo de unção sobre nós. Muito pelo contrário, esse texto nos mostra na verdade a nossa pequenez diante de Deus. E não que nós somos cheios de unção, como os irmãos falam, fala terra, cheio de unção, mas não é, irmão. Entenda, quando Deus fala lá em Gênesis, quando as Sagradas Escrituras falam lá em Gênesis 2,7, que formou Deus o homem do pó da terra,
Deus está dizendo que nós, seres humanos, fomos formados de algo que é menor que o caroço de um grão de areia, o pó da terra. Então, a expressão terra, fala terra, o irmão é terra, não denota sobre nós nenhum tipo de unção dobrada ou de nenhuma espiritualidade maior. E sim, essa expressão, na verdade, é até para ser usada. Tu é terra, tu veio da terra, para dizer que nós somos o menor de todos diante de Deus. Agora, quando fala assim, o irmão deu terra, eles querem dizer, na verdade, que o irmão dançou em mistério, o irmão sapateou em mistério, que é um assunto também um pouco complicado, que um dia talvez nós vamos tratar aqui no canal, o que dizem as Sagradas Escrituras, sobre dançar em mistério. Vaso ou barro? A paz do Senhor, vaso, vaso de honra, tu é barro. Está aí uma expressão que tem respaldo nas Sagradas Escrituras. Em Jeremias, no capítulo 18, que é um texto muito conhecido, no qual o Senhor Deus ordena a Jeremias que desça e vá até a casa do oleiro. Quando Jeremias chega lá, Jeremias vai encontrar o oleiro trabalhando com um vaso. E aí, de repente, esse vaso cai da mão do oleiro e se quebra. E o Senhor vai e diz assim: por acaso não poderei eu fazer de vós, ó casa de Israel, como faz esse oleiro? Tal como o vaso na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos. Então, está aí uma expressão que é justa, né? É justificativa nas Sagradas Escrituras, ou seja, tem respaldo nas Sagradas Escrituras para ser usado, chamar o irmão de vaso. Por quê? Porque vaso é aquilo que é usado por alguém. E como nosso Deus é o oleiro, ele é quem forma o vaso. É por isso que ele fala assim que, por acaso não poderei eu fazer como fez esse oleiro com vós, ó casa de Israel? E além disso, lá no livro de Jó, no capítulo 10, versículo 9, diz assim, ó: peço-te que te lembres de que como um barro me formastes e me farás voltar ao pó. E também nós vamos encontrar em outras passagens das Sagradas Escrituras comparação do homem com vaso e com barro. Então aí sim há um respaldo nas Sagradas Escrituras. Carruagem de fogo. Pense, paz do Senhor, carruagem de fogo. Essa aí foram longe demais. Chamar o irmão na fé de carruagem de fogo é não ter noção do que está falando, pois em nenhum texto das Sagradas Escrituras existe essa expressão usada para denotar alguém, mesmo que seja em um sentido figurativo, gente. Entenda, Deus muitas vezes usa termos como sentido figurativo para indicar o seu povo, como por exemplo, Deus chama a gente de ovelha, como já falamos agora há pouco, Deus nos compara com o vaso. Então tudo isso é sentido figurativo. Agora, carruagem de fogo, nunca houve essa expressão nem para indicar um sentido figurativo direcionado a nenhum tipo de cristão, a nenhuma pessoa, seja ela do reino de Deus ou não. O único texto nas Sagradas Escrituras que relata ou que fala sobre carruagem de fogo é quando está Elias e Eliseu, e essa carruagem de fogo separa Elias de Eliseu, e depois Eliseu vê Elias sendo levado ao céu em um redemoinho. Isso se encontra lá no livro de 2 Reis, no capítulo 2, versículo 11. Ao contrário disso, nenhuma outra expressão de carruagem de fogo, principalmente direcionada a alguém, aparece nas Sagradas Escrituras. Vamos lá, vamos esquecer o sentido figurativo. Se nós formos interpretar ao pé da letra o que significa carruagem de fogo, quando eu falasse assim para o irmão, fala carruagem de fogo, Pai do Senhor, carruagem de fogo, olha o que eu estaria falando para o irmão: fala carroça de fogo sendo puxada por um cavalo. Não faz sentido nenhum. Isso aí não denota unção sobre a vida de ninguém, nem espiritualidade também. Amém? Canela de fogo.
essa é mais uma expressão que não tem nenhum amparo nas Sagradas Escrituras. Ela é usada no meio pentecostal para indicar alguém que gosta muito de dançar em mistério. Porém, nas Sagradas Escrituras, você não vai encontrar nada dizendo assim, canela de fogo. O único texto que chega bem próximo desse, assim, um pouco próximo, é quando diz que ele tem os pés como de latão reluzente. Ao contrário disso aí, meu irmão, você não vai encontrar nenhum texto falando sobre canela de fogo. Canela de fogo no meio pentecostal é aquele irmão que gosta de pular, de dançar, de fazer movimento na hora do culto. Essas foram as 5 expressões mais usadas em meio aos pentecostais. Percebemos que a maioria delas não tem amparo e nem respaldo nas Sagradas Escrituras, porém se tornaram como um ditado popular gospel em meio aos cristãos evangélicos, principalmente aos mais pentecostais. O canal O Que Dizem as Sagradas Escrituras fica por aqui. Um forte abraço. Não esqueça de dar o seu like aí, de dizer se gostou, e também se você achar que não foi produtivo o vídeo, pode dizer também não gostou. Isso vai nos ajudar para melhorar nos próximos vídeos. E não esqueça também de compartilhar com o próximo, para que todos possam aprender um pouco sobre algo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Deus seja louvado para todos sempre. Amém.